agora que é transmitido para mais de 300 municípios do estado da Bahia. E nós vamos direto para São Paulo, onde vamos conversar com o Dr. César Eduardo Fernandes, médico ginecologista, presidente da Associação Médica Brasileira. Dr. César, que bom, muito prazer de estar aqui com o senhor. Bom dia, tudo bem, doutor César? Bom dia, Mário, e aos seus ouvintes. É uma alegria estar aqui para conversar com você. Ontem estive em Salvador, hoje já estou em São Paulo. Quero dizer que é uma grande alegria falar com os baianos. O senhor esteve aqui em Salvador, doutor César, num seminário, Formação Médica no Brasil, Situação Atual e Perspectivas. Fale sobre isso, por favor, doutor César. A razão desse seminário, ontem promovido pela Santa Casa da Bahia, diz respeito ao momento caótico que nós vivemos em relação à formação do profissional médico, do médico, no período de sua graduação e no período que se segue quando ele procura uma especialização através da residência médica, né? Nós vivemos um momento muito singular, né, histórico no nosso país. Quero lembrar que a primeira faculdade de medicina foi criada na Bahia, né, na própria Santa Casa, onde eu estive ontem, né, e que depois se transformou na Universidade Federal da Bahia. E naquela época, né, naqueles tempos e nos tempos que seguiram, até quase que meados, melhor, até quase que o final do século passado, nós tínhamos uma formação médica muito sólida, né, muito segura, e as escolas, com esses princípios, com esses propósitos, entregavam profissionais muito bem formados, claro, com os conhecimentos de então, para assistência da população, né? E a função de uma escola médica é entregar profissionais capacitados, competentes, para que não possam cometer equívocos graves em relação a diagnósticos, a tratamento e comprometer o prognóstico dos pacientes em relação às doenças que eles possam portar, e, portanto, não se pode admitir que a formação do médico viva a precariedade que estamos assistindo hoje, né? Então, o seminário tratou desse assunto e, claro, podemos conversar bastante a respeito, caso seja do seu interesse, Mário. E sim, eu tenho aqui, nós todos temos o maior interesse, doutor César Eduardo, porque a gente sente essa precarização do ensino médico. Eu vejo casos, inclusive, de que algumas pessoas entram no curso de medicina porque dizem, bom, eu saio, não preciso necessariamente nem fazer medicina, porque dizem, bom, eu saio, ou especialidade, e já tenho um emprego. Vou ser plantonista nos vários postos de saúde que tem estados, municípios, etc. A formação médica está modificando no sentido, o médico, por exemplo, eu tenho 81 anos de idade, então eu conheço medicina desde que nasci, e a gente via a forma com que a medicina funcionava, né, doutor? O médico atendia você, seja no posto público ou seja particular, olhando nos seus olhos, vendo você, sentindo o que você está sentindo, ouvindo o que você quer falar. Hoje, outro dia eu vi uma médica recém-formada chegar na família dela e disse, eu estou feliz, hoje eu atendi 52 pacientes. Meu queixo caiu, eu digo, é isso mesmo? E aí, doutor César? Pois é. O que acontece com a formação médica é que o nosso curso de graduação médica, ele é um curso terminal, né? Ou seja, ao final dos 6 anos de graduação, se considera, pela legislação vigente, pelas leis que regem eh, a formação médica no Brasil, considera-se que o médico, ao terminar a residência, ele é o médico que está pronto para fazer o atendimento em medicina geral. Claro que eu não estou falando do especialista, ele precisaria de um tempo maior, né, para conseguir a sua formação especializada. Mas o curso é terminal.
E esse médico, independente da escola que ele é formado, né, nós temos escolas maravilhosas, né? No estado da Bahia tem escolas maravilhosas, que nós nos orgulhamos de ver o que essas escolas fazem e o produto final dela, que é o egresso do curso de graduação. Porém, existe, e creio com certeza no estado da Bahia, porque isso se repete em todos os estados da federação, escolas que não têm as mínimas, eu quero frisar, as mínimas condições de formar um médico. Por quê? Porque não tem docentes suficientes, porque não tem campos de ensino, e por campos de ensino eu falo tanto das unidades básicas de saúde, das unidades de pronto atendimento, até os serviços de alta complexidade. Porque o médico, ao se formar, ainda que ele seja um médico de formação geral, ele precisa ter noção da alta complexidade. Não que ele vá atender a alta complexidade. A alta complexidade é atendida por especialistas, mas ele precisa saber quais são os recursos usados na alta complexidade, o que lá acontece, para ele preparar a jornada do paciente para fazer os adequados encaminhamentos. Então, o médico precisa construir essa vivência ao longo do curso de graduação. E essas escolas que praticam o ensino com precariedade não têm esses campos de ensino, e o médico, importante que se diga, e aí quero concordar com você, Mário, o médico ele vive de exemplos, né? Você falou dos médicos de antigamente, eles realmente tinham vínculos pessoais, né? Estabeleciam relações de confiança com os seus pacientes, com as famílias que eles atendiam, né? Tanto no setor público quanto no setor privado. E esses médicos, quando exerciam atividade docente, eles passavam esses exemplos, esses atos, essa maneira de ser médico para os seus alunos. Então, muito do que o médico aprende não é aquilo que está só nos livros. Ele precisa de vivência prática, ele precisa de acompanhar professores que tenham noção humanitária, que tenham princípios éticos, que tenham os propósitos próprios da medicina, e ele precisa conviver com essas pessoas. Isso está faltando. A medicina não se aprende só no livro, não se aprende só nos recursos de inteligência artificial, ela se aprende pelo exemplo também, né? Então nós precisamos ter campos de ensino com docentes bem preparados e com docentes vocacionados para o ensino. Então, se isso falta, né, o produto final fica bastante comprometido. Quando eu digo do produto final, me refiro ao egresso, aquele que vai ser oferecido à população, né? E esses médicos, como você bem falou, eles prontamente entram no mercado de trabalho. Muitos entendem que não há necessidade de fazer uma formação adicional, uma residência médica, para buscar uma especialização, e como o curso é terminal, eles estão prontos para atender. Sem nenhum filtro, e aí eu quero fazer ênfase, sem nenhum filtro ele pega o seu certificado de conclusão, o seu diploma de médico, vai ao Conselho Regional de Medicina do seu estado, e o Conselho Regional não lhe faz nenhuma arguição, porque não é da competência do Conselho Regional de Medicina fazer qualquer arguição ou estabelecer qualquer filtro. Esse médico prontamente, só com esse pré-requisito, com o seu diploma, ele recebe a sua carteira profissional, a sua carteira do CRM, ele passa a ter um CRM. E aí ele começa a atender, com todos os riscos que os pacientes podem estar submetidos por serem atendidos por profissionais com carência na sua formação. E aí a pergunta é, por que existe a medicina? A medicina existe para atender pacientes, para estabelecer políticas de saúde pública, para direcionar o atendimento médico para as necessidades do país, né? Então, nós não podemos em nenhum momento, por qualquer argumento, sacrificar a resolutividade e a segurança dos pacientes. E é isso que nos preocupa. O nosso olhar tem que ser para o paciente. Nós não podemos ser corporativos e pensar, não, vamos proteger esse médico. Não, nós temos que proteger o paciente. É isso que eu insisto, fiz bastante ênfase ontem no evento que eu achei muito bom, muito bem conduzido aí na Santa Casa de Salvador. Nós estamos conversando com o doutor César Eduardo Fernandes, ele é ginecologista, presidente da Associação Médica Brasileira. Agora, doutor Carlos César Eduardo, quando as escolas de medicina começaram a serem particulares, elas passaram também a ser um grande negócio. A mensalidade mais alta. Durante um tempo, o governo incentivou através do FIES
não é, que depois deu complicações terríveis, inclusive, não é? Alunos ficaram endividados, universidades que não tinham qualidade foram beneficiadas, e aí isso transformou numa luta até para pais que querem ver o filho médico, colocar nessas universidades o custo caríssimo. Sai da universidade, como o senhor disse, terminal. Ele já é médico, vai no conselho, tá, pronto, tem um carimbo dele, o CRM, e vamos para frente. Então, isso faz com que essa medicina, cada vez a boa medicina, seja diluída e seja até uma forma de dizer, bom, eu vou ter que resgatar o que meu pai e minha mãe pagou, ou então o que o FIES pagou, eu preciso dar mais plantões para poder ainda sobrar um dinheiro para comprar um carro, para ter uma quantidade de vida. Aí eu pergunto ao senhor doutor, como modificar, como introduzir outros elementos nesse círculo vicioso que se transformou o ensino da medicina no Brasil? Eu gostei muito dessa pergunta porque ela traz à tona realmente o momento que nós vivemos, né? Eu queria preliminarmente fazer uma consideração que sempre que tenho a oportunidade de falar com vocês da imprensa, eu gosto de fazer essa consideração. As Sim, coisas que eu aqui vou mencionar são posições tomadas pela Associação Médica Brasileira, né? Posições das quais eu comungo e concordo, né? Mas elas não têm viés político, partidário ou ideológico. Porque o nosso país, como nós sabemos, ele é um país polarizado, né? é, Polarizado, e quando você emite uma opinião que não está em linha com a posição da direita ou da esquerda, normalmente te carimbam, né? Eu sei que ora me carimbam como sendo da direita, ora me carimbam como sendo da esquerda, embora não exista nenhuma declaração pública minha de apoio ou de entusiasmo com qualquer linha político-partidária ou ideológica desse país, né? Portanto, eu quero dizer que nós temos, eu pessoalmente, e a Associação Médica Brasileira, absoluta independência para concordar com aquilo que nos parece apropriado e para discordar no sentido construtivo daquilo que nos parece equivocado. Dito isso, eu queria também considerar que nós não podemos ser contra, em princípio, repito, em princípio, a iniciativa privada. Porém, o curso de medicina, no meu entendimento, ele não deve visar lucro, não que ele deva dar prejuízo de forma alguma, né? Ele tem que se autossustentar. Se ele é um curso privado, né? Quando o aluno entra numa faculdade de medicina privada, ele sabe que vai ter que arcar com suas mensalidades, mas ele não pode, em hipótese alguma, ser visto como um negócio lucrativo e rentável, que é o que infelizmente está acontecendo por algumas escolas de medicina. Das escolas de medicina privada, eu gostaria de dizer que nós temos aquelas que não visam, não têm fins lucrativos, poderia dividir dessa maneira, e aquelas que têm fins lucrativos. Existem escolas de medicina privadas excelentes, né? E existem escolas de medicina privadas, essas que têm fins lucrativos, em que elas são avaliadas, e existem mecanismos de avaliação hoje, né? Existe o ENAD, por exemplo, que avalia os cursos universitários e mostram que as maiores deficiências se encontram nessas escolas privadas, mormente naquelas que visam, que têm fins lucrativos. Não sei se todos sabem, mas é uma oportunidade de dizer que hoje tem grupos empresariais que têm dezenas de escolas de medicina no seu portfólio, né? Existe um grupo, o mais forte deles, que tem ao redor de 34 escolas de medicina com ações na Bolsa, né? Isso me parece uma distorção. E, claro, quem tem ações na Bolsa visa com que o acionista que compra aquelas ações tenha possibilidade de lucros e dividendos. Então, a razão de ser dessas escolas de medicina, primariamente, é obter lucro. E eu acho isso uma distorção do ensino médico, não consigo concordar com isso. Nada contra a iniciativa privada, né, porque o nosso país prevê essa possibilidade, mas eu acho que o curso de medicina tem uma singularidade que não pode ser perdida. Agora, você perguntou o que fazer, o que nós podemos inserir nesse contexto para garantir, e insisto bastante, a segurança do paciente, né? Porque muitas vezes fala, poxa, mas se eu colocar
qualquer filtro entre o médico que se forma e a obtenção do seu CRM para que ele possa atuar, e se esse médico não passar por esse filtro, ele será prejudicado. Eu costumo contra-argumentar que o prejudicado será o paciente. É o paciente que será prejudicado. Quem vai pagar essa conta é o paciente por ser atendido por um médico que não adquiriu as competências necessárias. E por competências eu me refiro aos conhecimentos necessários, às habilidades que precisam ser adquiridas, a aptidão que o médico tem para o exercício da sua profissão. Tudo isso precisa ser testado, né? E o diploma de médico não testa isso. Então, eu acho que nós precisamos fazer um exame como bem fazem os advogados, né? Desde 1994 existe o exame que todos nós conhecemos hoje, tradicional da OAB. Então, o indivíduo faz o seu curso de direito e, ao terminar, se ele quiser exercer a profissão de advogado, ele precisa passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Alguns argumentam de maneira equivocada, mas isso não diminuiu os custos de direito. Não, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de diminuir os custos de medicina. Eu acho até que eles vão diminuir, porque eles estão em número exagerado. Nós hoje temos 440, quase 450 escolas de medicina funcionando, 450 escolas, e temos mais algo como 215 aí em vias de iniciar os seus cursos, o que vai nos levar a aproximadamente quase 700 escolas de medicina, o que é uma tragédia total para esse país. Então, eu acho que está na hora de nós fazermos o exame de proficiência médica. Claro que isso precisa ter uma resolução de lei, isso precisa ser aprovado no parlamento. Já existem projetos lá no parlamento discutindo essa questão, mas existe sempre uma resistência de grupos muito bem organizados contra o exame de proficiência médica. Mas o exame de proficiência médica, a meu juízo, se faz absolutamente necessário no momento em que nós vivemos, né? E aqueles que questionam de que o médico que se formou nessas condições, pagando altas mensalidades, ele não pode ser prejudicado, né? Eu até me penalizo com isso, eu fico penalizado, melhor dizendo, com isso, porque, claro, o médico ficou tantos anos buscando a sua formação e depois se ver impedido porque neste exame não mostrou que adquiriu as competências necessárias. Claro que ele pode repetir o exame nos próximos anos, pode buscar essa competência, né? Mas nós não podemos admitir que um médico que não tem essas competências vá atender pacientes. Esse é um assunto polêmico, dá urticária, dá prurido em muita gente evita discutir esse assunto, mas nós não podemos perder de vista que o nosso foco é o paciente e nós precisamos oferecer um médico com as condições mínimas de atender esses pacientes. Doutor César Eduardo, eu concordo inteiramente com o senhor. Sabe que existe também, apesar de existir há muitos anos o exame da ordem, sempre tem ondas de movimentos, acabar com isso, acabar com isso. Eu acho que, uma opinião pessoal, no caso da medicina, isso é fundamental, porque, na realidade, para mim, que sou leigo, doutor, essas escolas que visam lucro, tá? Nós vivemos num regime capitalista, não há por que não ter lucro, tudo bem. Mas se oferece de qualquer jeito um curso, nós estamos precarizando de uma forma brutal nos anos seguintes a saúde pública do Brasil, não é? Que depende muito da iniciativa do governo. Nós temos o SUS, que é uma coisa fantástica, né? Que permite, como permitiu, por exemplo, durante a Covid, que o Brasil, na dimensão continental que tem, com lugares difíceis de acesso, a população fosse vacinada. Com todos os defeitos, desvios que tem no sistema de saúde, nós temos um sistema de saúde primoroso. Se a gente fica jogando dentro desse sistema médicos que veem aquilo mais como um emprego e que se conformam em atender um paciente a cada 5 minutos, muito mais olhando o computador para pedir uma quantidade enorme de exames do que olhando no olho do paciente, aí, doutor, aí nós estamos mal, não é? Pois bem, veja que você fala que é leigo, mas você é um indivíduo vivido com boa capacidade crítica e traz pontos relevantes que eu que eu tenho que concordar inteiramente. Um médico mal preparado e que é solicitado a atender com brevidade esses pacientes, né?
vítima de um sistema perverso também, porque consulta de 5 minutos não é uma consulta, né? Eu sou um médico vivido, experiente, né? Tenho atividade docente ao longo de toda a minha vida, e eu tenho comigo que a consulta médica ela é fundamental para a formulação das hipóteses diagnósticas. E a consulta médica começa com o que nós chamamos de anamnese. A anamnese nada mais é do que ter uma boa conversa com os pacientes, entender o seu contexto de vida, entender as suas queixas, arguí-lo a respeito de questões específicas que podem ter importância para o diagnóstico e que eventualmente ele não considerou quando da sua queixa. E eu quero dizer que, ao término dessa anamnese, muito antes, inclusive, do exame que é obrigatório que se faça nos pacientes, eu já tenho a hipótese formulada com boa possibilidade de que essa hipótese esteja correta. Não é? Então, a anamnese é fundamental. E nós não podemos prescindir dela. Tirar a história do paciente é fundamental. Um médico que tem precariedade na sua formação, primeiro ele tem dificuldade porque não adquiriu as competências, não conhece corretamente o curso das doenças, quais sintomas, não é? Portanto, ele quer se valer, ao final, de pedir exames, imaginando equivocadamente de que os exames vão trazer a ele o diagnóstico, né? Dizia o nosso professor muito antigo que quem não sabe o que procura não consegue entender o que encontra. Então, eu primeiro preciso ter pistas, qualquer investigação, e a investigação diagnóstica assim também, ela precisa de pistas para que você eventualmente lance mão de recursos subsidiários, que são os exames complementares. Eles não são fundamentais, eles são complementares. Então, um médico mal formado, ele é caro também para o sistema de saúde. Ele exagera no pedido de exames. Esse dia eu atendi uma paciente que me trouxe, e eu estou falando disso em consultório privado, né? Uma paciente que me trouxe 90 exames solicitados por uma médica. 90. Eu falei, olha, aqui é o recorde. Eu nunca vi alguém sair de uma consulta e precisar de 90 exames. Quem que paga essa conta? Alguém vai pagar essa conta. Não, mas eu tenho uma operadora de saúde, um convênio que paga. Equívoco seu. Ao final, vai ter um cálculo atuarial, né, para as mensalidades que se seguem no próximo ano. Então, com base na sinistralidade, ou seja, no número de gastos que se teve, não é, esses planos vão ser majorados, vão ser reajustados, não por índices inflacionários, por índices de sinistralidade. E as mensalidades vão se elevando cada vez mais e vão, inclusive, impedindo boa parte dos usuários de dar continuidade aos seus planos de saúde. Então, por essa razão, é que nós não podemos abrir mão da competência médica. Um médico competente, é importante que quem nos ouça sabe disso, não é aquele que pede muitos exames. O médico competente é aquele que pede os exames necessários, não é? E não exagero, porque a gente tem que ter em conta que a saúde custa caro, não é? E o custo da saúde está na ponta da caneta do médico. Quando o médico escrevia, agora nem na ponta da caneta do médico, está nos dedos de digitação do médico frente a um computador. Não é? Então, se nós não temos médicos com a formação necessária, ele custa caro e ele não é resolutivo. Muito bem, doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Foi um enorme prazer conversar com o senhor. Parabéns aí pelo seu trabalho. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, doutor, porque esse assunto é muito sério e tem que ser. A gente tem que informar o máximo possível a nossa população, sem viés ideológico. Concordo inteiramente com o senhor. Nada disso. Mas a ciência, a medicina, que é fundamental para nós. Foi um enorme prazer conhecer o senhor, viu? Muito obrigado, doutor César. Eu é que lhe agradeço, Mário Kertes, pela sua lucidez, pelas perguntas que me formulou, pela inteligência colocada nessa entrevista. Fiquei muito satisfeito de estar aqui. Estou sempre à disposição, viu? Tenha um bom dia. Bom dia para o senhor também, doutor César. Que maravilha a gente conversar, né, com um médico, né, que encara a medicina como ela deve ser encarada, né, não nessa